Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o segundo modelo atômico, o modelo atômico de Thomson. Então, fazendo aí uma retrospectiva, o primeiro modelo atômico ele foi elaborado por Dalton, em 1808, e segundo ele, o átomo era esférico, maciço, neutro e indivisível. Bom, a gente vai ver que esse modelo ele apresentou algumas falhas, então tem algumas dessas características que elas vão, por água abaixo. Essas características são a neutralidade e a invisibilidade, tá? Bom, por que apresentava falhas, né? Porque esse modelo ele não conseguia explicar porque alguns corpos se atraíam ou se repeliam. E coincidiu também se descobrir a eletricidade, ele não conseguia explicar de que forma esse fenômeno poderia ocorrer, né? Então, na época já sabia-se, né, que os corpos poderiam adquirir cargas positivas e negativas, mas de que forma o átomo estaria envolvido nesse fenômeno não conseguia, né, ser explicado pelo modelo de só fazendo uma revisãozinha para vocês, né? Lá da física, né, onde se estuda mais, o que que nós temos? Corpos com o mesmo tipo de carga elétrica, eles têm tendência a se repelir. É o que está sendo mostrado aqui para nós nas duas primeiras imagens, né? A repulsão entre duas cargas positivas e entre duas cargas negativas. Já quando nós temos corpos com cargas opostas, né, uma positiva e a outra negativa, nós temos o processo de atração. Bom, então, os cientistas, né, a partir dessas evidências que os corpos ficam carregados positivamente, negativamente, eles começaram a fazer uma série de experimentos. Na época, eles tinham desenvolvido um aparato chamado ampola de Crookes. Então, é um tubo de vidro, né, com polo positivo e negativo, o chamado anodo e catodo. Eles colocavam ali dentro um gás rarefeito, ou seja, em baixa concentração, e faziam uma descarga elétrica. Então, formava-se um feixe de luz, né, que poderia ser visto dentro dessa ampola. O que acontece, né? Um dos experimentos realizados mostrou o seguinte. Aqui, meninos, a imagem, o feixe de luz é isso verdezinho que está saindo aqui do catodo e vindo em direção ao anodo. O que eles observaram? Quando eles colocavam placas carregadas do lado externo dessa ampola, eles podiam atrair ou repelir esse feixe de luz. Observe nesse caso aqui que a placa negativa está em cima, então o feixe está se afastando da placa negativa. A placa positiva está aqui embaixo. Então, esse feixe de luz está se aproximando da placa positiva. Então, o que eles concluíram, né? Se o meu feixe de luz ele se aproxima da placa positiva, né, tá tendo um processo de atração. Então, esse feixe de luz ele é constituído de partículas que têm cargas opostas, ou seja, cargas negativas. Então, concluiu-se, né, que a matéria tem partículas com carga negativa. Algum tempo depois, né, teve um cientista que foi e batizou essa partícula, então, de elétron. Então, foi a partir desse experimento de observar os feixes de luz formados dentro da ampola de Crookes, tá? Bom, outro experimento, né, que Thomson também realizou foi o seguinte. Dentro da ampola de Crookes, ele colocou uma ventolinha, ou seja, um objeto que pode girar. E ele observou o seguinte, quando ele fazia lá a descarga de corrente elétrica, que o feixe se formava, quando ele batia na ventolinha, a ventolinha girava, se movimentava. Bom, se essa ventolinha se movimentava, significava que o feixe de luz tinha partícula com massa. Então, ela tinha um peso suficiente para atingir essa ventolinha e fazer ela se movimentar. Né? Então, a partir desse movimento, né,
o Thomson comprovou a natureza corpuscular dos raios catódicos, ou seja, né, aquele feixe de luz tem massa, né? Ele conseguiu medir a velocidade dessas partículas e também fez a relação entre sua carga e sua massa, né? Lembrando que eles já tinham descoberto que a carga ali era uma carga negativa. Bom, então, né, só para vocês terem noção, o modelo atômico de Thomson é de 1898, 90 anos depois do modelo de Dalton, né? E ele, então, formulou o modelo segundo a imagem aí. O átomo ele vai continuar sendo esférico, essa esfera é maciça e ela tem carga positiva, tá? Aí, grudado nessa esfera, estão os elétrons, que são as partículas negativas. Então, nesse momento, o que a gente tem? Se a quantidade de cargas positivas for igual à quantidade de cargas negativas, o átomo pode estar sim neutro, que é o chamado equilíbrio. Se essas quantidades variam, né, são diferentes, aí é que tem os processos de eletrização, tá? Não sei se vocês se recordam, né, do nosso vídeo anterior, o modelo de Dalton recebeu o apelido de modelo da bola de bilhar. Esse modelo de Thomson recebe o apelido aí, né, de pudim de passas. Então, pudim é um bolo redondo, as passas, as sementinhas pretas. Então, é uma analogia, é uma comparação. As sementinhas de passa que fazem referência ao elétron que tem carga negativa. Bom, então qual é a contribuição, né, desse modelo? Então, observem, meninos. A gente estuda o histórico do modelo atômico porque um vai contribuindo com o outro, eles vão se aperfeiçoando, né? Então, o que esse trouxe de novo foi explicar a natureza elétrica da matéria, né? Explicar a eletrização, a geração de eletricidade, tá? E outra coisa interessante foi descobrir a carga, tá? E eles já também descobriram a massa do elétron. O interessante é que o elétron tem massa, mas a massa dele é muito pequena. É cerca de 1840 vezes menor do que a massa do átomo como um todo, né? Então, quando um átomo ele vai ganhar ou perder elétrons, vocês vão observar que a massa do átomo no final não altera praticamente nada. Eu gosto de fazer a comparação com o fio de cabelo, né? Fui lá, subi na minha balança, tô com 70 quilos, beleza. Vai lá, penteia os cabelos, perca alguns fiozinhos, sobe na balança. Você continua com seus 70 quilos, porque a massa de um fio de cabelo é muito pequena em relação à massa do seu corpo como um todo, tá? Bom, para gente finalizar, vou trazer para vocês um conceito que ele passou a ser trabalhado a partir do modelo de Thomson. Então, a gente viu que os átomos eles podem estar eletrizados, ou seja, eles podem ter uma quantidade de cargas positivas e negativas diferentes. Nesse caso, esse átomo recebe o nome de íon. Então, íon é um átomo eletrizado. E ele vai se subdividir em duas classes. Ou ele pode ser um cátion, ou ele pode ser um ânion. Os cátions, eles são formados quando os átomos perdem elétrons. Então, lembrando, meninos, elétron tem carga negativa. Se o corpo perde parte das cargas negativas, significa que ele vai ter excesso no final de carga positiva, tá? Então, o sentido é inverso mesmo. Cátion perde elétrons, consequentemente, fica com carga positiva. Os ânions, o processo é o inverso. É aquele átomo que vai ganhar elétrons. Então, ó, o elétron é negativo, ele está ganhando partículas negativas. Então, o saldo final dele é negativo. Então, a gente vai trabalhar muito com esse conceito a partir de agora, tá? É um conceito muito comum na química. Cátions são os íons positivos, ânions são os íons negativos.